dizem, né, que o Bexiga é terra de italiano. E não é. Nós chegamos aqui 250 anos antes deles, entendeu? Se alguém negar isso, está mentindo. A essência do bairro é basicamente negra. Quem tinha o dinheiro eram os brancos, quem tinha a mão de obra eram os negros. Quem construía as coisas eram os negros, quem pagava eram os brancos, mas pagavam mal. Você pagavam mal. Né? Mas quem construiu o Bexiga praticamente foram os negros. Então, na verdade, isso é um processo de apagamento, né? O que acontece com o bairro do Bexiga é um processo, novamente, de apagamento das histórias das pessoas negras que vinham aqui. Se não tivesse feito tombamento, os negros estavam na quebrada, não tem ninguém aqui, ia tá todo mundo de prédião aí, igualmente. Então, muita gente reclama disso. Então, as pessoas querem tirar as pessoas do lugar. Véio. Então, aqui o Bexiga é uma resistência absoluta. A resistência absoluta do bairro, do Brasil. Quem construiu essas estruturas que existem no Brasil foi o negro, seja ele nordestino, seja ele do sul, seja ele do sudeste. Mas foi principalmente a comunidade negra que deu essa imensidão que o Brasil é. E só não é melhor porque o negro ainda não se libertou. Que a hora que o negro se libertar, esse país consegue avançar mais. Traços fortes, cheios de melanina. Nossa sorte é que os pretos velhos ensinam. Juntos somos um. Uma delícia de pipoca! Vamos levar lá pra dentro. Ninguém solta a mão de ninguém. Lavadeiras batem roupas no rio. Rezadeiras pedem a proteção. Benzedeiras usam arrudas do seu plantio. Sou negro, em primeiro lugar, nordestino, e vim de uma cidade chamada Limoeiro, cujo eu não sou registrado em Limoeiro. Me levaram para outra cidade chamada Pombos, aonde eu nem conheço. Pombos é uma cidade do Nordeste, mas eu sou de Limoeiro, Limoeiro de Pernambuco. O Severino Pipoqueiro é aquele garoto que veio do Nordeste, de Pau de Arara, e fui parar na Praça Buenos Aires. Morei muito tempo na Praça Buenos Aires, em São Paulo, cujo eu não sabia que era São Paulo, se São Paulo era uma metrópole, se São Paulo era igual ao Nordeste. Eu vim de Pau de Arara, parei na Praça Buenos Aires, morei muito tempo. Depois de muito tempo que morando na praça, aí um policial me arrumou um emprego na construção civil, na Rua Lagoa. Foi dali que eu comecei a trabalhar em São Paulo, na Rua Lagoa, mas antes de tudo eu morei na praça. Eu cheguei em São Paulo em 6 de junho de 1968. Quando eu cheguei em São Paulo, naquela época isso era São Paulo da Garoa. Só que quando eu cheguei em São Paulo, não tinha, eu ainda era de menor. Depois eu tive que voltar para o Nordeste para tirar meus documentos. Mesmo assim, foi alterado os documentos. Aí sim eu vim para São Paulo de volta. A segunda vez que eu vim para São Paulo foi em 75, mas 6 de junho de 1968 foi a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, quando fui morar na praça. Então, em 1975, eu conheci um tal de Zé Paraíba, lá no Dante. A gente, naquela época, chegava fim de semana, sábado e domingo, era a época de que você levava a radiola, o gravador, e a gente ia para as praças, como o Jardim Trianão, Jardim da Luz, Jardim do Ipiranga, Praça Buenos Aires, Praça da Luz, e tinha aqueles encontros das pessoas, dos garotos, das moças. Era uma época diferente de São Paulo. Era uma época diferente. Então eu conheci o Zé Paraíba, era um pipoqueiro que tinha no Jardim Trianão, lá Alameda Campina, no Jardim Trianão, o Dante, trabalhava no Dante. E conversando com ele de tantas as vezes que eu fui no Dante, na praça, eu conheci o Zé e o Zé me deu a ideia se eu não queria trabalhar com pipoca.
Foi aí que eu comprei um carrinho de pipoca, do finado Rocco, primeiro carrinho de pipoca. Aí eu trabalhava com pipoca de dia, de noite, de dia era obra e de noite era pipoca. Eu fui o pipoqueiro, o segundo pipoqueiro da época que mais tive carrinho em São Paulo. Eu cheguei a ter 25 carrinhos de pipoca. Perdi tudo para a prefeitura. Perdi tudo. A prefeitura me tomou todo o carrinho. Depois que eu conheci o Zé Paraíba, no Jardim Tranão, e na Paulista, e a pessoa que era o finado Rocco, ele tinha vários carrinhos na Praça 14 de Bise. E era ali na Praça 14 de Bise que ele tinha um galpão, na Rua Cardiolema. E daí foi ali que eu comprei o carrinho do Rocco, finado Rocco. Foi exatamente aí que eu comecei a morar no Bexiga. Aí naquela época eu consegui alugar um quartinho na pensão, né? Num cortiço do Bexiga, e vim morar no Bexiga. E morava eu mais um monte de negrão, mesmo lugar, porque era uma época diferente. Aí nunca mais saí do Bexiga. Me apaixonei pelo Bexiga, me apaixonei por São Paulo. O Vai-Vai era um bloco de carnaval. Depois que eu conheci o Bexiga, que eu comecei a trabalhar, foi daí que eu tive grandes relações com o teatro, com os grandes atores, produtor e diretor. Eu conheci grandes estrelas. O teatro, naquela época, as pessoas faziam questão de tinha orgulho de falar, sou patrocinador de um grande espetáculo, como Gota d'Água, Balcão, Ré, Revista do Bem-Fio, Ópera do Malandro, Calabar e outros espetáculos. No Sérgio Cardoso tivemos aqui, aí veio o Dilúvios, Rádio do Coração, do finado Raul Cortez, Chorus Line, do finado Walter Crack. Nós tivemos grandes espetáculos no Teatro Sérgio Cardoso. Então foi daí, eu me apaixonei pelo Bexiga. O Bexiga, eu adotei o Bexiga e o Bexiga me adotou. Tenho grandes relações com a população do Bexiga, sou considerado cidadão do Bexiga, com muito coração, né? Eu amo o Bexiga. Foi um lugar assim que eu me adaptei bem. Olha, para falar a verdade, eu que morei em algumas partes do Bexiga, eu acredito que foi um dos primeiros bairros a lutar por esse movimento, pelo movimento negro, pela raça negra. Eu acho que é um dos primeiros bairros, porque antes as pessoas nem falavam, não se falava sobre branco, nem negro, nem preto, então ninguém falava sobre isso. Depois existiu uma minoria do Bexiga, através de muita coragem, muita luta. Aí você via que antigamente o negro, ele trabalhava onde? O negro só trabalhava no fórum ou na prefeitura. Eu estou aqui há 47 anos no teatro, o negro não ia nem no teatro. Nem no teatro o negro não vinha. Eu não sei se era com medo ou porque se recuava. Meu filho mesmo perguntou, pai, Deus me livre, não existe nenhum negro no teatro. O meu filho, ele tem 21 anos, ele vê esse tipo de coisa. O bairro italiano, eu acho que a maioria dos restaurantes, das lojas que tinha antigamente, e você via, não existia negro. Aí começaram, você tinha negro trabalhando somente na prefeitura e no fórum. Então, a história que eles contam do negro no Bexiga, que o negro era escravizado, trabalhava numa fazenda. O Bexiga era uma fazenda. Então você fala, o Bexiga, por que Bexiga? Porque o negro tinha bicho no pé. O negro era escravo no Bexiga. Foi só através de muita luta, que passaram a divulgar e a lutar pelo movimento negro. Eu não conheço nenhum outro bairro que começou a lutar a favor dos negros, sabe? Não conheço nenhum outro bairro. Então, e na época tinha, tipo, Somebody Love You, só ia negro. Só para contrariar, só ia negro. Se eles não são de cristal, só ia branco.
Você está entendendo? Então o negro, ele foi sentindo força, foi sentindo tendo apoio, porque as pessoas sem apoio, ela não consegue chegar a lugar nenhum. Ela precisa de alguém, só assim ninguém consegue dar um passo para frente. A autoestima das pessoas é tudo. A autoestima é tudo. Aqui teve um espetáculo do Cartola, a maneira de comunicação, o branco com o negro, e a autoestima deles a autoestima parece que aumentou em geral, ela se sente bem. Hoje eu vejo o negro de mão dada com o branco, com o japonês, eu fico feliz. Falando na mesma língua, hoje eu acredito, porque o negro lá de fora, de outros países, eu lá no Nordeste, que nasci no Nordeste, para nós, a minha família, o tia Zefa, Tizé, é tudo negro, mas é negro de verdade, negro preto da cor de carvão. Nós não vê negro, nós não vê quem é branco, quem é rico. Para nós todo mundo é igual. Essa diferença, esse palavreado que tem que usar, igual passou a Dona Ivone Lara, o espetáculo era, entendeu? Um sorriso negro, esse espetáculo, sorriso negro, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, com todo mundo. Muito simples. Então eu acho que eu espero que mais projeto, mais pessoa qualificada consiga lutar por esse direito que é nosso, para que amanhã nós possamos falar a mesma língua, ter o mesmo espaço na faculdade, na universidade, em qualquer lugar, no teatro, que não seja visto com diferença. Eu andando na rua, você vê, ainda existem pessoas que às vezes vêm comprar pipoca no meu carrinho e diz para mim outro dia, você não está me cobrando essa pipoca desse preço só porque eu sou negro? Não, meu, você está enganado, eu sou negro igual a você. Mas a pessoa tentou, mas você entendeu? Então eu não vou mencionar o nome de pessoas, mas uma coisa mais ou menos assim. Mas eu sinto que eu estou em casa, mas projeto do governo e da prefeitura, esse reforço, e respeitar o nosso espaço e dar o nosso espaço, os nossos direitos, que todo mundo é igual, não tem diferença se o cara ele é americano, se ele é negro, se ele é branco, se ele é africano. Eu acho que ou ele é negro do Bexiga. Você vai nas escolas, nas creches, você vê a diferença. Ainda existe uma diferença. Meu filho na escola teve uma grande diferença, eu tive que ir lá resolver. Graças a Deus deu tudo certo, né? Então essa coisa, isso é chamado tortura. Ainda hoje existe um grande movimento, uma grande quantidade de tortura em cima do negro, porque a tortura, gente, não é bater. Tortura é tortura psicológica. Uma palavra, ela machuca mais do que uma porrada. Eu assisti uma minissérie, Lázaro Ramos, e exatamente as coisas eram mais ou menos assim. Então, palavra. Quando existe alguma coisa, só quem paga é o negro. Tudo quanto não presta, tudo que é ruim, o negro que paga. Eu não sei por qual motivo, qual é a diferença. Porque quando a gente senta para doar um sangue, o negro está ali, está de primeiro de frente. Por que o negro tem que ganhar menos do que o branco? Está errado. Acho que nós temos direitos iguais. Tem que ser mais humano, existe uma grande diferença. Ainda tem a tortura psicológica. Não, a ditadura acabou, mas a tortura psicológica existe. É o pior crime que existe, é a tortura. Eu fui torturado, eu fui preso uma vez. Eu tinha 25 carrinhos de pipoca. E naquela época eu vendia 60 sacos de milho por cada mês ou por cada 15 dias. 1.000 sacos, 60 quilos. Então eu tinha uma grande quantidade de dinheiro numa malona de couro, e eu comprava milho no Fazanela, onde eu compro até hoje, na Avenida Mercúrio. E eu fui preso por um caminhão na Rua Cantareira e comecei a ser torturado dentro do Degran. E tomaram todo aquele meu dinheiro lá que eu tinha. Fui torturado, assim, tipo um tempo. Mas a minha maior tortura que eu tive dentro da polícia e perdi na ditadura, meu dinheirinho suado, eu perdi 126 milhões. Naquela época, nem sei como é que chamava aquele dinheiro. Milhões. No Banco Itaú, eu tive que passar para a polícia, para o advogado, por um crime que eu não cometi. Cujo eu ganhei um carro na rifa, o carro FX 6030, Volkswagen azul, ano 76. Passaram esse carro no Detran no meu nome. Depois de 2 meses eu entrei em cana no bar do tio Chico, aqui na Conselheiro Carrão, com a Rua Rui Barbosa, e apanhei durante 2 meses e 18 dias. Eu fui torturado. Eu sei o que é tortura.
Eu fui torturado com canetas no meio do dedo, eu fui torturado. Eu fui pau de arara, eu fiquei no pão de frango assado. Ninguém não pensou que eu não tive pai. Mamãe morreu, eu tinha 7 anos. Eu vi mamãe morrendo. Papai morreu, eu tinha 10 para 11 anos. Eu vi, tá entendendo? Então, eu fui torturado. Tortura é a coisa séria. Então, as pessoas, eu vejo alguém falando de tortura, nesse exato momento, eu estou sendo torturado. Eu estou sendo torturado. Por que estou sendo torturado? Porque eu fui acusado de um crime que eu não cometi. Então, estou sendo torturado. Eu estou aqui parecendo que está tudo bem, né? Não está tudo bem comigo. Se um dia aparecer um juiz da maior potência, eu vou me abrir com ele, mas um advogado sincero, porque a verdade um dia vai aparecer. Eu estou pagando um crime que eu não cometi, já paguei 25 mil reais por um crime que eu não cometi. Eu não cometi. Eu não estava em São Paulo, eu estava fora de São Paulo. E, porém, estou pagando um crime que eu não cometi. Então, é tortura. Pessoa fragilizada, pessoa que não tem grandes advogados, pessoas que... Então, o que paga que não é a verdade. Hoje deram um nome bonito, fake news, para mentira. A mentira é muito fácil. Não, é fake news. Isso já acontece com uma pessoa da alta sociedade, um grande deputado, eles já resolvem. E um pipoqueiro da vida, que não teve pai, que não teve mãe, que não teve vô, que não teve vó. Minha mãe morreu, eu tinha 7. Eu não conheço minhas irmãs, Zefinha, Carminha, Maria e Ana. Que a Maria morreu ano passado. Não conheço minhas irmãs, não conheci. Porque eu fui escravo no Nordeste. A minha família inteira foi escravo no Nordeste. Nós somos negros. E o negro foi escravo. Não conheço nenhum branco dos olhos verdes que foi escravo. Eu fui escravo. E no praticumbum, e no praticumbum, e no praticumbum, Bexiga vai estremecer.